é muito curioso o modo pelo qual, na verdade, a psicanálise vai se relacionar com o marxismo ou com o Marx, de um modo geral, através das apropriações da chamada Escola de Frankfurt. Né? Mas não à toa, já dentro do próprio Marx, já apareciam alguns elementos que poderiam indicar, de certa forma, um estudo, digamos, de uma psicologia dentro do próprio Marx, apesar de no seu objetivo, ou uma pressuposta psicanálise, né, tendo em vista o próprio conceito, alguns conceitos, na verdade, elaborados pelo Marx, e a própria palavra conceito em Marx é complicada, né, porque se trataria, na verdade, de um esgotamento, de um procedimento que esgotaria as possibilidades dos conceitos ou dos processos de alienação acerca da realidade, né? Isso em Marx. Mas já identificaríamos nos diagnósticos de Marx, das mais variadas formas, alguns elementos que denotariam um determinado exame psicológico, quiçá, digamos assim, entre aspas, psicanalítico. Né? No próprio conceito de fetichismo da mercadoria, né? Quando Marx afirma que, de certa forma, há uma certa fantasmagoria, né, na mercadoria, algo de mágico, algo de misterioso na mercadoria, que move o ímpeto das pessoas em seu detrimento, né? Que, na verdade, o dinheiro se expressa a partir... E aí o fetichismo da mercadoria e o fetichismo do dinheiro. Né? E o dinheiro, de certa forma, se apresenta como se tivesse valor próprio, mas, na verdade, o que apresenta-se como valor do dinheiro a partir dessa noção de fetichismo, na verdade, é toda uma aura que está por trás dessa representação. E aí vem a questão, né, que eu vou tentar abordar hoje, que é justamente a partir da questão da psicanálise, da relação da psicanálise com o símbolo, digamos assim, ou com o imaginário, né? E aí tem algumas variações desses dois termos, tanto na teoria de Freud, tanto quanto na de Jung, né? Mas a simbologia, o âmbito da representação que Marx vai se apresentar em alguns momentos, né? Como apresentação ou como representação, né? Dois termos em alemão diferentes. Né? Entretanto, o que Marx vai, de certa forma, diagnosticar, né? Já em O Capital, já em um período que antecede e muito, né? O nosso período atual, que se torna muito mais simbólico a partir da representação do dinheiro, enquanto, digamos, capacidade de adquirir crédito, ou enquanto uma determinada simbologia, né, que não se exerce enquanto concretude, né, do próprio dinheiro, mas em si como uma determinada abstração imaginária que se exerce como real. O que Marx diz acerca do fetichismo já em O Capital é que, de certa forma, essa própria essa fantasmagoria, né, que existe acerca do fetiche ou do fetichismo, né, da mercadoria, tanto quanto do dinheiro, né, e suas relações multifacetadas no aspecto capitalista, elas, de certa forma, elas são simbólicas, mas constituem algo de muito real. Né? Nesse sentido, né, o próprio Freud, lá no Origem, acerca da sua teoria da sexualidade, vai identificar isso a partir da sua própria noção e diagnóstico de trauma, né, quando, de certa maneira, ele vai, em suas reflexões iniciais, conceber que, de certa forma, haveria uma origem, digamos assim, né, dos comportamentos do inconsciente, que se comportariam de uma determinada forma não simétrica ou talvez não tão saudável assim, de acordo com os parâmetros freudianos, por conta de determinados traumas que fossem provenientes de uma fase da infância que tivesse sofrido algum tipo de abuso por parte, digamos assim, dos seus parentes, familiares, dos seus próximos. Só que Freud passa a perceber que, de certa forma, essa questão é demasiado recorrente, né, para que todos os pais naquele determinado período tenham abusado de seus filhos. Né? Então ele vê que isso, de certa forma, não se sustenta. E é quando Freud passa a considerar, né, alguns aspectos do mundo real, enquanto representação simbólica, que, de certa forma, vão reverberar, né, digamos assim, no inconsciente dos seus pacientes ou dos seus objetos de estudo. Isso também vai aparecer em Jung, né? Lógico que uma dimensão muito mais elaborada, a partir da questão do símbolo, isso está presente no livro vermelho, né? Isso está presente nas discussões acerca de tipos psicológicos, de como, de certa maneira, as nossas impossibilidades de lidar com as contraposições
né, das nossas perspectivas individuais em detrimento das perspectivas coletivas, faz nascer o símbolo, né, faz nascer o símbolo enquanto uma mediação, né, de certa forma, enquanto, de certa maneira, uma representação mesmo, assim como aparece em Marx, curiosamente utilizando a mesma palavra, né, de uma tentativa de superação daquilo que nós não conseguimos racionalizar. E o capital ou o capitalismo, falo assim, parece que o capital é uma entidade, mas não, são produtos, digamos assim, das nossas relações concretas, do mundo concreto, né? Eles se perfazem a partir dessas nossas impossibilidades, digamos, de representar ou de entender as nossas representações do mundo simbólico a partir daquilo que nós, de certa forma, recalcamos, talvez, de acordo com a psicanálise, ou que nos alienamos, de acordo com Marx, né? Acerca de um movimento de ímpeto de pertencimento, né, de certa forma, de pertencimento àqueles que pertencem a uma determinada casta, por mais que eu não faça parte dessa casta. Né? Então, o fetichismo da mercadoria, ele esconde, de certa forma, essa fantasmagoria, né, que se apresenta como esse senso de pertencimento simbólico, né, representativo, né, digamos assim, a partir dessa magia, essa magia do capital, essa magia na nossa atualidade aqui do neoliberalismo, né, que se torna como um proceder, uma exasperação desses aspectos capitalistas. Né? Então, para contextualizar aqui, eu vou ler alguns trechos do livro do Grespan, que comenta algumas questões acerca desses termos, acerca de Marx, dentro do Capital, para poder compreender melhor esse diálogo que eu estou propondo aqui. Né? Então, ele diz assim: de fato, ao redigir o Capital, Marx chega a falar da constituição de um modo de representação capitalista, em flagrante correspondência com o modo de produção capitalista, limitando o nível de consciência que os agentes podem e devem ter e delineando a forma pela qual o algo real é representado realmente. Trata-se de uma inversão, que antes mesmo de ser percebida, é operada pelo modo de produção do capital em um âmbito da sociabilidade de que não se tem consciência. Nas palavras de Marx, já vimos aqui, com todas as forças produtivas do trabalho, como todas as forças produtivas do trabalho se apresentam como forças produtivas do capital. Correspondendo à relação invertida no próprio processo de produção, brota necessariamente uma representação invertida, ou seja, uma consciência transposta, desenvolvida ainda mais nas transformações e modificações do próprio processo de circulação. Essa citação aqui, né, do próprio Marx. Né? Depois, deixemos para depois a discussão do vínculo entre o próprio processo de produção e a consciência transposta, presente no trecho citado. Além do substantivo representação, que já constava no trecho citado, de a ideologia alemã e no modo de representação capitalista, chama a atenção, desde logo, o emprego do verbo apresentar. Eles traduzem aqui, respectivamente, vorstellen e darstellen, e aparecerão com frequência cada vez maior à medida que Marx redige, depois de 1857, a sua crítica da economia política. Com efeito, uma leitura atenta dos manuscritos e das duas edições alemãs do livro 1 e o Capital, preparadas ainda em vida por Marx, revela a surpreendente recorrência dos substantivos vorstellen e darstellen, apresentação e representação, né? Bem como os verbos correlatos, vorstellen e darstellen, empregados de forma bastante peculiar. Então, de um modo geral, esse mencionar aí desses termos, de um modo geral, apresenta como, de certa forma, esse termo utilizado no próprio alemão, de certa forma, ele pode variar a partir dessa perspectiva da apresentação e da representação em detrimento da própria utilização das traduções. E esses termos tendem a aparecer e vão se relacionar de maneiras multifacetadas dentro do Capital. Né? Mas aqui, retornando de certa forma, para a questão que eu estou tentando propor, o Jung, no seu próprio livro Tipos Psicológicos, ele vai trazer a figura do Schiller como uma figura que, de certa forma, vai se circunscrever em uma impossibilidade, né? Os ímpetos das suas perspectivas individuais em detrimento das suas perspectivas coletivas. O Jung elabora que o Schiller é um tipo introvertido, racional, que confunde muitas vezes a sensação com o sentimento, e aí são elaborações, né, que são bem definidas ali pelo Jung, que já temos aqui nos nossos encontros junguianos, né,
bem definidos, o que representa essas questões, né? Mas enquanto o tipo introvertido racional, ele precisa, de certa forma, se relacionar com o mundo exterior, né? E a partir digamos, dos ímpetos de sua época, do iluminismo e da ascensão da Revolução Francesa, né? No ebulir dessas questões, o Schiller se vê em um conflito, que ele não consegue lidar muito bem, que ele não consegue administrar entre o social e o individual, né? Que vão se multifacetar em vários aspectos. Então, de certa forma, a questão da representação simbólica em Schiller vai aparecer, de acordo com o diagnóstico que o Jung faz, como algo que, de certa maneira, se pretende traduzir aquilo que nós não conseguimos abarcar, uma tentativa de superação acerca dessas dicotomias que podem se constituir através da nossa psique, algo que Jung vai chamar de alma, né? que é também relacionado, que parece haver uma certa relação, que o Jung faz um exercício, digamos, dialético, né, pela mente de raciocínio acerca das suas concepções psicanalíticas ou da sua psicologia analítica, né, que vai considerar a dimensão da alma ou de espírito de uma época em termos hegelianos, pois a alma também vai conter esse aspecto cultural delegado ao âmbito de uma época e seus conflitos, né, dentro dos aspectos inconscientes e conscientes representativos, né, desse sujeito, e aqui no caso eu estou me referindo ao Schiller, né, que vão gerar esse conflito. Então o capitalismo também, fazendo esse paralelo aqui, ele se apresenta em suas variadas formas, né, históricas, enquanto espírito de uma época, enquanto representação e constituição de uma parte da psique, ou seja, da alma, né, para Jung, digamos assim, como parte constitutiva das representações conscientes e inconscientes de um determinado, entre aspas, sujeito, de uma determinada pessoa, né? Então, de certa forma, se o ímpeto, né, do fetichismo da mercadoria ele se exerceu desde a partir do diagnóstico de Marx e vem se moldando, inclusive através da época atual, enquanto, digamos assim, uma demanda por posse de uma determinada de um determinado não possuir, na verdade, de um capital, mas sim uma chave de abertura para o próprio capital, com esse senso de pertencimento que se representa através dessa simbologia de uma determinada época, e esse símbolo se apresenta, e aqui eu estou fazendo uma apropriação do Jung em detrimento da discussão do fetichismo em Marx, né, apresentada aqui pelo Grespan e contida em O Capital. Né? Se essa parte da nossa alma ela é constituída a partir de algo que é incutido em nós enquanto contradição da própria realidade, enquanto inversão da própria realidade, segundo Marx, enquanto inversão dessas possibilidades, né, de uma abstração que se torna uma representação real a partir do exercer real dos comportamentos sociais humanos, né, ela passa a fazer parte do nosso imaginário, o nosso imaginário se torna um aspecto do nosso inconsciente, né, que pode se tornar consciente, como diagnóstico em Jung, a partir de um processo analítico e etc., mas que se torna, por muitas vezes, inconsciente, incompreendido, ele se torna como comportamento de um buscar eterno, de um buscar de um pertencimento a uma determinada sociedade que se pauta por esses parâmetros, né? E se pautando por esses parâmetros, se eu não consigo correspondê-los de um modo geral, isso me causa adoecimento, pois isso está circunscrito na minha alma ou na minha psique, alma correspondendo aqui à ideia de psique em Jung, pois para ele a alma é algo mais completo, né, como já explicamos nos nossos encontros junguianos. Quem quiser dar uma olhada pode ir conferir no canal o que representa a alma para Jung. É basicamente uma tripartição de um diálogo que representa mais ou menos algo como a cultura e espírito de uma determinada época no qual a pessoa está inserida, né? As suas representações sensórias e corpóreas, né? E as suas representações racionais, né? De si em relação com esses aspectos de cultura, né? Então, se isso está contido em nós, fica muito mais difícil identificar as causas pelas quais, digamos assim, de um modo geral, de um modo coletivo, o diagnóstico do fetiche da mercadoria continua se exercendo cada vez com mais força dentro do âmbito simbólico que se torna real, é simbólico, e isso também é um diagnóstico que perpassa o próprio Freud, que perpassa o próprio Jung, e está presente em certo sentido no Marx, né? Que não é porque algo é uma representação, é algo simbólico, né? Que não é real, né?
contém algo de real ali e se exerce como real dentro das relações de representações ou de representações simbólicas, né? O símbolo ou a imaginação, como isso também aparece no Jung, né? Não é algo simplesmente delirante. Apesar de delirante, é real. O delírio faz parte dos aspectos que se reverberam nas nossas relações sociais, de um modo geral. Então, há algo de real no imaginário, há algo de real no simbólico, e principalmente no que concerne às relações do capital e da simbolização do dinheiro em detrimento, digamos assim, de políticas econômicas predominantes que se reverberam de acordo com determinados interesses de uma classe ou de várias castas, algumas castas que se representam como dominantes e que se perfazem, por muitas vezes conscientemente ou inconscientemente, em alguma medida, a partir desses parâmetros, dessa magia acerca da mercadoria e do dinheiro. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer hoje, uma discussão entre Jung, Freud, psicanálise, Marx, fetichismo da mercadoria. Se você gostou do vídeo, né, acha que isso aqui é relevante, achou esse bate-bola aqui entre Jung, Freud e Marx relevante, deixa teu comentário, deixa teu like, né? Se puder ajudar o canal, né, nos ajude, né, aqui no nosso Apoia-se, no nosso Pix, que segue aí na descrição, né? E até o próximo vídeo do Gap Filosófico.